estudos para concursos, para a Secretaria de Saúde de São Paulo, sobre epidemiologia, conteúdo de epidemiologia, indicadores de nível de saúde da população, sobre níveis de prevenção e medidas de profilaxia. Daí o conteúdo de níveis de prevenção e profilaxia tem o termo, explicação do termo do que é profilaxia, que na verdade eu não sei o que é isso. Eu já li uma vez, mas já esqueci. E na verdade o conteúdo de profilaxia é bem longo. E no meio da conteúdo de profilaxia, na verdade não é tão longo, falei errado. Vai ter sobre os níveis de prevenção, que vai falar dos 3 níveis: primário, secundário e terciário. Basicamente, pelo que eu me lembro, é só uma hierarquia de contato. O primário é você mesmo fazer a prevenção. Tipo, se você não fuma, que você está prevendo que você tem a doença. Daí o segundo, eu não sei quem é o segundo, mas o terceiro deve ser, tipo, o governo, sabe? A sociedade, o SUS, que faz as medidas terciárias. Tipo, dar conhecimento para as pessoas e tá. Entende? Bom, esse é só o meu assunto, talvez seja o contrário também a hierarquia. Vamos lá? Primeiro, o que é epidemiologia? É a ciência que estuda os padrões de ocorrência de doenças em populações humanas e os fatores determinantes desses padrões. Enquanto a clínica aborda a doença em nível individual, a epidemiologia aborda os processos saúde e doença em grupos de pessoas que podem variar de pequenos grupos até populações inteiras. O fator epidemiológico de muitas vezes estudar morbidade e mortalidade, agravos da saúde, deve ser simplesmente as limitações metodológicas da definição de saúde. Agora, níveis de prevenção e profilaxia. Profilaxia é um termo muito utilizado na área da saúde, são medidas para prevenir ou atenuar doenças. O termo profilaxia é origem grega, significa precaução, sendo também utilizado para designar estudo de outras áreas de conhecimento. Na medicina, a profilaxia visa prevenir uma doença em nível de populacional através de diversas medidas que vão desde procedimentos mais simples, como o uso de medicamentos, até os mais complexos. Um grande exemplo de profilaxia foi a criação da vacina, que faz com que o sistema imune reconheça os elementos externos que podem atingi-lo e assim desencadeia uma reação de defesa. Se não entendeu, profilaxia é uma outra palavra para a mesma coisa que a gente estava estudando antes, prevenção. Profilaxia é a mesma coisa que prevenção. Daí aparece um cara chamado Winslow, citado por Leavel e Clark, outros caras, 3 caras, não sei por que fala esses nomes, né? Saúde pública é a ciência e a arte de evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver a saúde física e mental e a eficiência através de esforços orgânicos como da comunidade para o saneamento do meio ambiente, o controle de infecções de comunicação na comunidade, a organização de serviços médicos e paramédicos para o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo de doenças e o aperfeiçoamento da máquina social que irá assegurar a cada indivíduo dentro da comunidade um padrão de vida adequado à manutenção da saúde. Aprofundadamente, a definição formulada por Winslow, comparando-a com o pensamento de outros autores e com definições dadas a termos correlatados, isolando e analisando os conceitos embutidos em cada um de seus termos fundamentais, somos levados a considerar a saúde pública como uma tecnologia mais do que uma ciência. Isto é, adaptando Winslow, saúde pública é a técnica e é a arte. Por outro lado, parece-nos que a saúde pública e a epidemiologia são indissociáveis enquanto aos seus objetivos sociais e quanto à sua prática, sendo a epidemiologia o instrumento privilegiado para orientar a atuação da saúde pública, e se a saúde pública é a face tecnológica, a epidemiologia será a face científica. A saúde pública se interferem. A saúde pública intervém buscando evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver a saúde física e mental. E a eficiência. A epidemiologia persegue a observação exata, a interpretação correta, a explicação racional e a sistematização científica dos eventos saúde e doença em nível coletivo. É interessante essa coisa contra a saúde pública, contra a epidemiologia. Saúde, publicação, epidemiologia, estudo. Hein? Vamos lá. Coletivo, tá? Dos eventos de saúde com nível coletivo, orientando, portanto, as ações de intervenção. A prática de saúde pública, ao contrário, apesar de apresentar grande parte de suas decisões sobre o conhecimento epidemiológico, não deixa de ser uma prática de intervenção social planejada
e, como tal, uma parte ponderável de suas ações são resultados de decisões pessoais ou colegiadas e são limitadas pelas estruturas socioeconômicas e são vigentes e são determinadas por uma multiplicidade de fatores não científicos, entre os quais se alinham a ideologia à decisão política, as conveniências contingentes, o nível de autoridade de pessoas e de grupos, a experiência de vida de seus agentes, a falta de presença de bom senso, assim considerada a saúde pública, seus pressupostos e as suas práticas podem e devem ser externamente e internamente criticados, ponderados e até mesmo contestados, a partir de pontos de vista, inclusive não científicos, de caráter opinativo, filosófico, ideológico e científico e de vivências. A epidemiologia é a ciência de que estabelece ou indica e avalia os métodos e processos usados pela saúde pública para prevenir as doenças. Por outro lado, a saúde pública, como tecnologia, pode ser inserida como parte de uma tecnologia mais abrangente. A medicina preventiva, esta última, se define como a técnica e a arte de evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver a saúde física e mental e a eficiência, e deverá abranger todo o componente preventivo da medicina individualizada. A prevenção é abrangente e inclui a ação dos profissionais em saúde, mas não é só. A este cabe uma importante parcela de ação preventiva, a decisão técnica, a ação direta e daí parte da ação educativa. O sucesso da prevenção, em termos genéricos, na sua vertente de promoção de saúde com vistas a uma sociedade sadia, só parcialmente depende da ação dos especialistas no coletivo e a ação preventiva deve começar ao nível de estruturas socioeconômicas. Antes que haja uma prevenção primária, há que haver uma prevenção de caráter estrutural. A prevenção deve anteceder a ação dos especialistas em saúde e deve começar ao nível das estruturas políticas e econômicas. As ações especialistas só são eficientes a partir do momento em que as situações sociopolítico-econômicas estejam equilibradas. Ao profissional da saúde é importante fazer prevenção a partir do nível de conscientização da comunidade envolvida. A comunidade como um todo cabe perguntar se suas instituições sociais e econômicas são favorecedoras de saúde ou de doença. E é a ela que cabe ver, a comunidade, sabe? É a ela que cabe ver, propor e lutar pelas soluções políticas abrangentes, sem as quais às vezes as ações preventivas nos âmbitos ecológicos e médico não são mais que paliativos. Prevenir e prever antes que algo aconteça é o mesmo cuidar para que não aconteça. A prevenção em saúde pública é a ação antecipada, tendo por objetivo interceptar ou anular a evolução de uma doença. Conforme foi visto em parágrafos anteriores, há uma prevenção que pode ser conseguida através das correções introduzidas por via política no status quo socioeconômico, que, a um dado momento, funciona como uma das pré-condições de doenças via pobreza e ignorância. É um tipo de prevenção cuja importância nunca é demais reiterar. Interessa, por outro lado, ao nível de prática de saúde pública, analisar as ações preventivas que têm por fim eliminar elos na cadeia patogênica, ou no âmbito físico ou social, ou no meio interno, nos seres vivos afetados ou suscetíveis. A prevenção pode ser feita nos períodos de pré-patogênese e patogenese. O conhecimento da história natural da doença favorece o domínio das ações preventivas necessárias. Se um dos fundamentos da prevenção é cortar elos, sabe, as coisas que causam doenças, o conhecimento destes é fundamental para que se atinjam os objetivos colimados. E devem ser conhecimentos múltiplos, que são fatores relacionados ao agente, também o suscetível, e também o conhecimento do meio ambiente que essa doença vai aparecer, e com a evolução da doença no acometido. Daí agora tem explicações. A prevenção primária que se faz com a intercepção dos fatores pré-patogênicos, ou seja, antes da doença, inclui promoção de saúde e proteção específica. A prevenção secundária é realizada no indivíduo já sob a ação do agente patogênico, ao nível de estado de doença e inclui diagnóstico, tratamento precoce e limitação da invalidez, ou seja, o cara já está doente. O terceiro é a prevenção terciária, consiste na prevenção da incapacidade através de medidas destinadas à reabilitação. Assim, o processo de reeducação e a readaptação de pessoas com defeitos após acidentes ou devido sequelas de doenças é exemplo de prevenção terciária. Ou seja, antes da doença, para que não apareça. Segundo, depois da doença, para se curar o mais rápido possível. E terceiro, se curou, mas teve sequelas, cuida para que não apareça ou curar as sequelas. Daí, para terminar, tem uma explicação das prevenções e outros termos que elas são usadas. A prevenção primária sobre a promoção da saúde é feito através de medidas de ordem geral
que são exemplos na moradia adequada, escolas, áreas de lazer, alimentação adequada, educação em todos os níveis, proteção específica. Segundo ponto é a proteção específica, ainda no primário, é a imunização, né? Saúde ocupacional, higiene pessoal e do lar, proteção contra acidentes, aconselhamento genético, controle dos vetores. O terceiro ponto é a prevenção secundária, diagnóstico precoce. Na prevenção secundária tem o diagnóstico precoce, ou seja, descobrir a doença antes que ela tenha muitos problemas. Daí fala aqui, inquérito para a descoberta de casos de comunidade, exames periódicos individuais como para a detecção precoce de casos, isolamento para evitar a propagação de doenças, tratamento para evitar a progressão da doença, limitação da incapacidade, evitar futuras complexões e evitar sequelas. Isso é a limitação da incapacidade. E o FRAF terminal, o terciário, e só para ter comentar, tem uma pergunta aqui no final. Reabilitação. Impedir capacidade total. Fisioterapia, terapia ocupacional, emprego para reabilitado. Em alguns países subdesenvolvidos, as condições socioeconômicas aí vigentes mantidas por uma perversa concentração de renda, pela má distribuição da propriedade fundiária e pelo fato de divisão de detentores do poder econômico e político fazem com que as classes pauperizadas sejam incapazes de se prover em termos de alimentação, moradia, educação, saúde e lazer. O cidadão pauperizado torna-se cliente e dependente do Estado e este, por não ser competente naquilo que ele é específico, torna-se paternalista. Esse Estado paternalista, por incompetência, torna-se caritativo e distribuidor de alimentos, de habitação e de medicamentos e, mais uma vez, com incompetência. A sociedade cabe a prevenção ao nível de estruturas e as organizações políticas e as organizações civis não estatais cabe a prevenção. Cabe a ação preventiva mais abrangente de remover estruturas arcaicas impeditivas de se promover a saúde em todos os níveis. E para terminar, a questão. Uma questão de técnico de enfermagem. Os níveis de aplicação de medidas preventivas são prevenção primária, secundária e terciária. O nível de prevenção secundária abrange, daí, basicamente, você consegue entender se você entender o básico, tipo, vamos lá, eu não nem lembro direito tudo o que estava escrito lá quando eu falei a lista de coisas primárias, secundárias e terciárias. Mas se eu entender o contexto de cada uma, dá pra meio que chutar aqui, né? A primeira diz que é antes da doença, a segunda é durante a doença e a terceira é depois da doença, né? Simples assim. Então, vamos ver. A primeira diz a promoção da saúde. Promoção da saúde é fazer ações, né? A sociedade, a comunidade faz ações, a própria saúde pública faz ações para que não apareçam a doença, entende? Então esse é primário. Depois tem a proteção específica. Isso aqui também é primário. Se lembra que a proteção específica é tipo uma vacina, ou seja, dar coisas ou limpar coisas, os lugares para que não apareça a doença. Depois tem o diagnóstico precoce. Esse aqui é secundário, que é o cara já tem sintomas, mas quanto mais rápido for descoberta a doença, o cara pode curar. Então esse aqui é o perguntou do segundo, né? Esse aqui. Depois tem o reabilitação. E essa reabilitação é terciário, né? Que é depois da doença e agora vai ter que curar as sequelas. O gabarito é, se acertamos, facinho, né? Na verdade, para mim, o que me teve mais confuso para mim foi julgar a promoção da saúde, né? Promoção da saúde é meio amigo para mim. Tipo, o B, que é proteção específica, é para fácil de entender que é primário. Claro que se você não tivesse lido ou entendido alguma coisa antes, você pode confundir e não entender o que é proteção específica. Mas já que eu já sabia que era meio que vacina, né? É um bom exemplo para proteção específica, eu sabia que era primário. A habilitação também, é obviamente uma coisa de sequelas, terciário. Diagnóstico precoce, ele é secundário, mas a promoção da saúde eu estava confuso sobre ele, né? Bom, tchauzinho.